Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todo o povo de Deus. Aqui quem vos cumprimenta, eu sou irmão, amigo em Cristo Jesus, o pastor Johnny Cavalcante Silva e doutor de teologia. Então, queridos, amados meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra que vai falar através do seu coração. Essa palavra que eu quero ministrar para você, essa palavra que eu quero trazer para a sua vida, com o tema: será que existe vida depois da morte? Será que existe vida depois que nós morreremos? É esse assunto, é esse estudo que eu quero falar para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Existem 3 tipos de morte na vida do ser humano? Existem 3 tipos de morte na vida do ser humano? Nós vamos aprender por dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou pastor e doutor de teologia, pastor Johnny Cavalcante Silva, e hoje é o nosso estudo sobre a vida depois da morte, aonde que nós vamos aprender e aonde que nós vamos estar estudando sobre esse assunto, da qual que eu tenho para falar, da qual que eu tenho para ensinar você nesse assunto tão maravilhoso que é a vida depois da morte, né? Eu volto depois da vinheta com o estudo bíblico. Não deixa de escrever aqui embaixo, ativar o sininho, dar aquele joinha e compartilhar, né? Você estará ajudando a evangelizar e levar esse estudo a muitas pessoas na face dessa terra. Deus abençoe sua vida. É já que eu retorno. Volta com o nosso estudo bíblico, da qual nós estaremos aprendendo sobre esse assunto, da qual que nós vamos estar lendo dentro da Escritura Sagrada, e aonde que vai estar ensinando nós a aprender sobre esse assunto bíblico. E nós vamos estar ensinando para você sobre esse assunto, da qual que aonde nós vamos estar aprendendo dentro da Escritura Sagrada. Então, abre a sua Bíblia junto comigo no profeta chamado Daniel, no capítulo 12 e no versículo 1. Vamos ler o versículo 2, só o versículo 2, do capítulo 12 e o versículo 2 do profeta Daniel, que é o livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Nós vamos estar lendo sobre esse assunto, da qual eu tenho para falar para você, sobre esse assunto, da qual que nós iremos aprender através da Bíblia Sagrada. Vocês encontraram a Escritura de Daniel, capítulo 12, versículo 2? O livro do profeta Daniel? Então está escrito assim, no capítulo 12, versículo 2. E muitos do que dormem no pó serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha só, o que Daniel está trazendo para nós aqui? E muitos que dormem no pó serão ressuscitados, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo
eterno. Então, queridos amados e meus irmãos, Daniel está trazendo aqui para mim e para você que aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que partiram desse mundo, aquelas pessoas que faleceram, aquela pessoa que não existe mais nesse mundo, estão agora dormindo, estão agora ali no sepulcro, ou melhor dizendo, dentro do caixão, enterrado no cemitério. Mas agora tem duas diferenças, e uma diferença aqui nesse assunto, que Daniel está trazendo para mim, Daniel está trazendo para você sobre esse assunto, na qual que muito que dormem no pó serão ressuscitados primeiro, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, o que Daniel está trazendo? São as pessoas que vão ressuscitar primeiro para a vida eterna, são aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, são aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, são aqueles que morreu com Cristo, são aqueles que preparou a sua vida, são aqueles que buscou a presença de Deus, viveu de acordo com a Bíblia manda viver, viveu na santidade, viveu ali da maneira que Deus quer que vivesse, e agora morreu com Cristo. E quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja e levar sua noiva para o céu de glória, essas pessoas que morreram com Cristo serão ressuscitadas primeiro. E quando ele morreu com Cristo, vai ressuscitar primeiro. E depois que nós ficamos vivos, serão arrebatados, transformados e encontrar com Jesus nos lares. Mas a Daniel está falando de outra ressurreição, que é para vergonha e desprezo eterno. Que só essa outra ressurreição? Porque a primeira ressurreição, agora nós já sabemos que são as pessoas que morreram com Cristo, que vão ressuscitar para ir para o céu de glória, porque agora está descansando no seio de Abraão, no paraíso, e estão aguardando, estão esperando a vinda do Senhor, e é aonde que Cristo vai estar voltando e para buscar a sua noiva e a sua esposa. Mas agora nós vimos aqui que Daniel está falando também de outra ressurreição, e essa outra ressurreição, o que Daniel está falando para nós, né? O que Daniel está trazendo para mim e para você sobre esse assunto? Então, queridos amados meus irmãos, Daniel está trazendo que as pessoas que vão estar aguardando a ressurreição, né, que não ressuscitou na primeira junto com as outras pessoas que foram ressuscitadas, são aqueles ímpios. São aqueles ímpios que ainda vão estar permanecendo no seu lugar. São aqueles ímpios que vão estar permanecendo ainda no seu lugar onde eles estão. Por que não ressuscitaram? Porque eles vão estar aguardando o juízo final, a tribulação, vão estar aguardando o julgamento final, e aonde que vai estar ali, né? Vai estar acontecendo. E quando chegar o juízo final, o tribunal, aonde que vai ser todo mundo julgado, aí eles vão ser ressuscitados. A esses que vão ressuscitar para desprezo e vergonha eternamente, é aquelas pessoas que não entregaram sua vida ao Senhor Jesus, é aquelas pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus, é aquelas pessoas que não se converteram à sua vida, viveram a sua prática na face desse mundo, viveu de acordo com a Bíblia quer, viveu de acordo com o mundo quer, na realidade viveu de acordo com o mundo quer. E se viveu de acordo com o mundo quer, então, queridos amados meus irmãos, a palavra do Senhor está trazendo para nós esse assunto do que eu quero ministrar para você, que as pessoas que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eternamente vão estar sendo lançados no lago do fogo, e é a segunda morte.
Hoje nós vamos passar muito versículo dentro da Bíblia Sagrada, confirmando da qual que eu estou falando para você. Então vamos ver aqui. As pessoas que estão dormindo no pó, primeiro vai ressuscitar para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno, que são os ímpios que vão ressuscitar para ser lançado no lago do fogo, que é a segunda morte. Viu aqui? Então, há pessoas que não entregaram a sua vida, que não aceitaram o Senhor Salvador como a sua vida e garantir a salvação. Esse vai ser, lançado no lago do fogo, que é a segunda morte. Vamos também ler aqui a Bíblia Sagrada, aqui em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, chamado, o livro da Bíblia, que é o Pentateuco, que é os 5 livros do Velho Testamento, o segundo livro do Velho Testamento, que é o início da Bíblia também, é o início da Bíblia, é o início da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Número, Levítico, Êxodo e Gênesis. Então são escritos pelo Moisés, o libertador de Israel. Então esses 5 livros, ou ele é tratado de 2 nomes. O primeiro nome é tratado como a lei, o segundo nome é tratado como Pentateuco, porque são os livros separados, são os livros que foi escrito, são os livros apostólicos, os livros chamados apostólicos, ou seja, um livro que é chamado da lei, ou Pentateuco. Então, queridos amados meus irmãos, então aqui nós vamos estar lendo em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, aí depois nós vamos estar lendo o versículo 14, versículo 19, tá bom? Esses 3 versículos, para a gente entender o que nós estamos falando através dessa pregação, desse estudo bíblico, do assunto que nós estamos tratando dessa noite, dessa manhã, certo? Ora, a serpente era artiosa mais do que todo o animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E a qual disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, E a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim poderemos comer. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis, porque morrais. Verso 4, vamos ler o verso 4. Então a serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que deles comerem, certamente serão abertos os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então nós vimos aqui que a serpente teve um diálogo com a mulher, ali naquela árvore do fruto proibido, que a árvore, estava ali, plantada ali, o fruto era belo, era bonito. E aquela árvore representa os 3 tipos de pecado, Aquela árvore representa os 3 tipos de pecado. Qual é o pecado? Cobiça dos olhos, Mas as 3 tipos de pecado, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Viu aí? Então ela representa os 3 tipos de pecado. E a serpente aproveitou quando a Eva estava sozinha, passeando ali no meio do jardim, E viu aquela árvore com aquele fruto bonito ali, viu ali, olhou, se aproximou, viu que o fruto era agradável aos seus olhos, viu que o fruto era bonito, e é aonde que a fraqueza que estava na vida da mulher, a serpente, que o diabo se incorpora na serpente e começa a usar a boca da serpente para iludir a mente também
da Eva, e ali fala sobre esse assunto que nós acabamos de ler, né? E aonde que é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Quando Deus fala não comereis da árvore do jardim, que morrereis, Deus está falando a morte, não fisicamente. Você lembra que eu falei anterior, as 3 tipos de morte? Agora eu quero falar para você essas 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte chamada escatológica ou morte chamada final. Mas aqui Deus está trazendo, se a pessoa comer do fruto, né? Se a pessoa comer do fruto, ali, comer do fruto, morrerá. Então Deus está dizendo que ele falou da primeira morte e depois ele falou da segunda morte. Então viu aqui o que o pecado trouxe? Viu que o fruto trouxe para a vida do ser humano 2 mortes. O fruto traz a morte espiritual e o fruto traz a morte fisicamente. Então aqui, nós vemos aqui que primeiro Deus falou: se comer esse fruto morrerás. Mas Deus não está dizendo a morte fisicamente. Depois que a Eva, Adão, comeu do fruto, desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu a voz de Deus, desobedeceu aquilo que Deus ordenou para ele não fazer. Quando ele come e quando ela come do fruto, a Bíblia não está relatando que ele mordeu aquele fruto, caiu morto no chão. Ele não, nada disso. A morte que Deus estava trazendo aqui sobre esse assunto é morte chamada espiritualmente. Porque se você for percorrer esse estudo bíblico, né? Se você for analisar, se você for entender sobre esse estudo bíblico da qual que eu estou trazendo para você, você vai entender que a morte aconteceu realmente na Adão e aconteceu na vida da Eva, nesse casal. Mas foi a morte que aconteceu espiritual, morreu espiritual. O que significa a morte espiritual, pastor? A morte espiritual significa aquele que separa de Deus. A morte espiritual significa aquele que não sente mais comunhão com Deus, não tem mais comunhão. A morte espiritual é aquele que não sente mais a presença de Deus. E a morte espiritual é aquele que não ouve mais a voz de Deus falando com a pessoa. E isso é a morte espiritual. Você hoje está na igreja, você está cantando, você está pregando, você está louvando, você está fazendo a obra, hoje você está uma bênção, você sente a presença de Deus, Deus fala com você, Deus usa você, você faz coisa dentro da igreja que Deus está usando você, mas depois que você peca, você se afasta da igreja, volta para o mundo, você não é mais aquela pessoa que louvava, você não é mais aquela pessoa que pregava, você não é mais aquela pessoa que era usada por Deus, você não é mais aquela pessoa que sentia a presença de Deus, você não é mais aquela pessoa que tinha uma comunhão com Deus, você não é mais aquela pessoa que ouvia a voz de Deus, ainda até que pode ouvir, mas não é como era antes. Mas o que eu quero dizer para você, a pessoa separa da presença de Deus, a pessoa se afasta da presença de Deus, a pessoa não é mais aquela pessoa por causa que está morto espiritual. Quando está morto espiritual, não acontece nada, não sente nada. A pregação é vazio, né? Você vai pregar uma pregação seca. Você prega, mas não tem aquele efeito, não tem aquela unção, não tem aquela unção de atrair, né? E não tem mais aquela presença de Deus quando você está pregando. Por quê? Porque você está afastado, você está agora, né? Longe do centro da vontade de Deus, você está longe da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus já nem mais habita, não é verdade? Você não sente mais a presença de Deus, você não sente mais a comunhão com Deus. E agora, quando a pessoa pega, a primeira coisa que acontece é culpa. Segundo, culpa, vergonha, né? O segundo significa traz para a pessoa vergonha. Porque Adão, quando ele peca junto com a sua esposa, Deus procura no meio do jardim. A voz de Deus começa a soar no meio do jardim. Adão, Adão, Adão.
Adão, aonde que tu estás, Adão? A primeira pergunta no Velho Testamento, aonde que tu estás? Aonde tu estás, Adão? Aí Adão vai dizer, eu ouvi a tua voz soar pelo meio do jardim, mas eu estava nu, né? E me escondi de trás da árvore. E Deus disse, quem disse que estava nu? Do começo do fruto da qual que eu te proibi para tu não comeste. Aí Adão vai dizer assim, a mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. Será que está escrito dessa forma? Vamos ver aqui? Vamos lá? Olha só. Vamos ver aqui. E ouviu a mulher daquela árvore boa para se comer, né? Representa a cobiça dos olhos. Viu aí que eu falei? Viu aí que eu falei que aquela árvore, daquele fruto, representa 3 tipos de pecado: a cobiça dos olhos, e a cobiça da carne, e a soberba da vida. Viu aí? Uma árvore desejada para alcançar sabedoria, a soberba da vida. Viu aí? E tomou o seu fruto, comeu, constituiu a queda. E deu também ao seu marido, da qual que comeu com ela. Então o quê? Então, aí vamos para o 7. Então foram abertos vossos olhos, e ambos, né, ao conheceres que estavam nus. Então coceram a folha figueira e fizeram para si veste. Pegaram a folha figueira e fizeram uma veste, porque viram que estava nus, né? Viu? A mulher olhou para o homem, viu que o homem estava nu. E o homem olhou para a mulher, viu que a mulher estava nu, e fizeram uma folha de figueira para se vestir, né? E esconderam o homem e a sua mulher da presença de Deus. Oh, que maravilha, viu aí? Quando a pessoa peca, sente vergonha, né? Sente culpa e se esconde, né? Quando a pessoa está em pecado, se esconde da presença de Deus, né? A pessoa, quem está no erro, a pessoa que está na falha, a pessoa que está no pecado, sente culpa, sente medo e se esconde da presença de Deus. Então aqui nós vimos que o pecado que separa o homem da presença de Deus, agora aquele homem não sente mais a comunhão com Deus, não sente mais a presença de Deus, não sente mais quando ele sentia antes de pecar. E aí, antes de pecar, ele sentia a comunhão com Deus, sentia a presença de Deus, Deus conversava, Deus tinha um diálogo, Deus tinha aquele momento de estar ali visitando o Jardim do Éden, passeando no Jardim do Éden, e ali conversando com a sua criatura que foi criado por ele, que é filho, né, chamado Adão. Então agora, Adão começa agora a desobedecer a voz de Deus. E quando a pessoa está no erro, no pecado, na falha, na prática do pecado, ele abaixa a cabeça, ele nem tem coragem de erguer a cabeça, tem vergonha porque pecou, tem medo, tem culpa, porque se vai se culpar, por que eu pequei, por que eu fiz isso, e para não aparecer, se esconde da presença de Deus, mas está se escondendo da face de Deus. Mas a Bíblia fala que de Deus ninguém se esconde. Vou trazer 3 coisas que Deus é. Deus é onipotente. Onipotente, que ele sabe todas as coisas, né? Onipotente, que ele tem todo o poder. Ele é El Shaddai. O que quer dizer? Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que tu pensa, ele sabe antes que tu fala, ele sabe o que tu vai fazer, ele sabe de todas as coisas. Antes de tu pensar, ele já sabe, antes de tu pedir, ele já sabe, ele sabe o teu deitar, ele sabe o teu levantar. Então Deus é onipotente, que significa Deus Todo-Poderoso, né? Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que Deus sabia que Adão estava se escondendo. Deus sabia que a Eva com seu marido estava se escondendo de Deus. Olha só, onipotente,
onisciente, né? Onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Onipotente, que eu falei para você, ele tem todo o poder para transformar, para libertar, para restaurar, para mudar a tua vida, né? Onipotente, ele tem todo o poder, ele é El Shaddai Todo-Poderoso, ele é El Shaddai Todo-Poderoso, ele tem todo o poder, ele tem poder para fazer, pegar esse mundo e de botar de cabeça para baixo e botar de volta de cabeça para cima sem perder o controle. Ele pode pegar uma pessoa e transformar a vida daquela pessoa e botar na casa dele, e é uma bênção na obra do Senhor. Ele tem poder para fazer grande obra e grande maravilha na sua vida. Então o que eu quero dizer? Onipotente, El Shaddai. O que significa El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. Então, queridos amados, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que tu pensa, ele sabe antes de tu falar, ele sabe quando tu vai deitar, quando tu vai levantar. Onisciente, Deus conhece de todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Onipresença, ele está presente em todo lugar, ele está presente aí, ele está presente aqui onde eu estou falando, ele está presente em vários lugares. O Deus Todo-Poderoso, que é onipotente, que tem todo o poder, ele é onipresença, que está presente em todo lugar. Então, querido, Adão tentou se esconder de Deus, mas não conseguiu, porque de Deus ninguém se esconde. E esconderam o homem e a sua mulher da presença de Deus, e Deus entrava na árvore do jardim, né? E ele entrava nas árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus, o homem disse-lhe, onde está? Respondeu, ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo. Olha, viu aí? Tem medo. Viu o que eu acabei de falar para você? Ouvi a tua voz soar no jardim e eu tive medo. Por que teve medo? Por causa da presença de Deus, que é tão gloriosa ali, e viu que ele fez foi errado. Ele viu que quem desobedeceu a voz de Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus, ele desobedeceu aquilo que Deus ordenou para ele não fazer, e ele fez. E aonde que ele se deu mal, né? Tive medo. Aí, porque estava nu e me escondi, viu aí? Pegaram a figueira, colocaram ali, né? Passei, se cobrir e se escondeu da presença de Deus. Olha só. E Deus me disse, quem tu disse que estava nu? Comeste do fruto da árvore que eu te ordenei que não comeste? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que tu não comeste? Uma pergunta que Deus fez para o homem. Olha aqui, agora eu vou entrar onde eu quero entrar. Depois dessa pergunta que Deus faz para o homem, para Adão, tu comeste o fruto da árvore que eu te ordenei para que tu não comeste? Olha que o Adão responde para Deus. Agora ele joga a culpa em quem? Na mulher? Na serpente? Ele joga a culpa em Deus. Olha só. E o homem respondeu, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Viu aí? A mulher que me deste por companheiro, ou seja, que tu me deste com minha esposa, me deu da árvore e eu comi o fruto. E eu comi. Viu aí? Eu comi, porque ela me deu. Então, primeira coisa, ele joga a culpa em Deus. Aí depois a mulher, que tu, vai lá e vai cá. Mas primeiro vai cá e vai lá. A mulher que tu me deste por companheira, eu comi, me deu do fruto e eu comi. O que quer dizer? O homem, ele não soube assumir o seu erro. Adão, ele não soube dizer, Senhor, realmente eu pequei, eu falei, eu desobedeci a sua voz, o Senhor mandou para mim não comer, e eu comi,
e agora estou aqui diante da sua presença, justificando, aliás, nem para Deus não tem isso, né? Justificar o pecado, justificar o erro, o negócio que Adão queria era jogar a culpa em Deus, era justificar o seu pecado, dessa forma. Vamos dizer uma coisa aqui, vamos lá. Vamos dizer uma coisa aqui. Quando a pessoa está em pecado, está no erro, está na falha, está naquela prática maldita ali, aí quer justificar, ou você pedir, não, eu fiz porque era isso, era aquilo, vai querer justificar o erro, e para Deus não tem justificação, né? Para Deus não tem nada disso, querido. Então o que acontece aqui? Vai lá jogar culpa em Deus. Vai jogar em culpa de Deus, dizendo que a mulher que tu me der por companheira me deu do fruto e eu comi, né? Então o que? Aí Deus vira para a mulher fala assim, não, agora foi a serpente que me deu do fruto, que me enganou, e eu comi, passei pro meu maridão aqui, e ele comeu junto comigo, para mim comer sozinho também, né? Para não levar a culpa só, entendeu? Mas Deus não cobrou da mulher, Deus cobrou do homem, porque agora Deus não deu autoridade para a mulher, Deus deu autoridade para o homem. O cabeça é o homem, o centro é o homem. E se fosse a mulher, Deus disse, Eva, aonde tu estás, Eva? Mas não, Deus chamou pelo homem, Deus chamou pelo nome de Adão. Adão, aonde tu estás, Adão? Tu comeste o fruto que eu te proibi, Adão. Deus está cobrando, Deus está repreendendo, Deus está tratando com seu filho chamado Adão por causa da desobediência. O pai trata com seu filho por causa da tua desobediência. E a sequência do pecado é ser expulso do jardim. Agora Deus vai falar no versículo 19, agora eu vou ler para você o versículo 19. Olha o que Deus está falando no versículo 19, ó. No suor do teu rosto comerás teu pão, né? Até que volte para a terra, viu aí? Agora Deus está falando a segunda morte, né? A primeira morte nós falou, a morte chamada espiritualmente, morte espiritual. Agora Deus está trazendo para o Adão, revelando aqui para o Adão, primeiro Deus falou, Adão, já que tu morreu espiritualmente mesmo, né? Por causa da tua desobediência, por causa que tu desobedeceu, morreu espiritualmente, agora tu vai ter que morrer também de novo. De novo. Agora, essa morte que eu vou falar para você agora, antes eu falei assim, certamente morrerá se comer do fruto. Eu estava falando da morte espiritual e também estava falando da morte física. Mas agora eu vou falar para você, Adão, que já que você morreu espiritual, você vai morrer a segunda morte. Qual é a segunda morte? A segunda morte se chama morte física, né? A segunda morte se chama morte fisicamente, né? E aonde que está assim, no suor do teu rosto comerás. O que significa no suor do teu rosto comerás? Vamos entender um pouquinho aqui o que Deus quer dizer com esse assunto. No suor do teu rosto você comerá. Já sei. Sabe o que é? Mais pertinho. É o trabalho. Você vai trabalhar. Você vai suar. Você vai fazer o suor descer do seu rosto, molhar toda a sua veste, né? É o suor do teu rosto. Através desse suor que você está suando num serviço, no trabalho, é que você vai garantir o pão de cada dia. É que você vai comer. Viu aqui? No suor do teu rosto comerás o teu pão. No suor do teu rosto comerá o teu pão. O que quer dizer aqui? No suor do teu rosto comerá o teu pão. É o que está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui, ó. No seu trabalho, que você vai trabalhar. E através desse trabalho adquirir o seu pão. E vai suar para adquirir seu pão, né? Você vai suar.
Não é isso que você queria? Não é isso que você quis? Você tinha fartura, você estava comendo aqui no jardim do Éden. Olha, Deus estava falando isso para Adão, né? A Bíblia não está falando isso, mas pelo exemplo que Deus está dando aqui, no sol do teu rosto tu comerá o teu pão. Aí Deus estava dizendo assim, ó, vamos imaginar, vamos fazer uma imaginação, vamos viajar na história da qual que está escrito aqui, vamos lá? Pecou, errou, falhou, escondeu da presença de Deus. Agora ele diz, no sol do teu rosto tu comerá, né? Aí Deus está dizendo, Adão, tá vendo essas árvores aqui? Você tinha tudo, Adão. Você tinha. Adão, deixa eu fazer uma pergunta. Você suou? Caiu uma gota de suor do seu rosto para você comer esse fruto? Não, Senhor, caiu não. Pois é, Adão, né? Não era mais fácil comer sem suar? Era. Não é mais fácil comer sem medir força, sem gastar energia, sem trabalhar? Era. E por que tu perdeu tudo isso, Adão? Por que tu desobedeceu a minha voz, Adão? Agora, Adão, tu vai trabalhar, tu vai suar, para depois tu adquirir o seu pão, para você comer junto com a sua família. Viu aí? Até que volte para a terra. Tá aqui, Deus, aí vem a segunda revelação, que Deus está falando para Adão, Deus está falando para o homem, que ele vai suar, né, para poder garantir o seu pão, que é o seu trabalho, e vai trabalhar, suar, trabalhar, suar, até envelhecer e voltar para a terra, aonde que ele veio. Voltar para a terra, aonde que ele foi formado, voltar para a terra, aonde que ele foi criado, que é o pó. Entendeu aí? Que é o pó. Aí aqui, ó. Porque dela foste tomado, portanto, és pó. Ao pó. Capítulo 6, versículo 23. Olha o que está escrito. Capítulo 6, e versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viu aqui? Viu lá em Adão que nós leu a morte física, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o quê? Então, o apóstolo Paulo está trazendo para nós esse assunto, que o salário do pecado é a morte. Então, o que? Você peca, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, mas nós também morreremos, entendeu? Não deixamos de morrer. Sempre vamos estar mortos. Sempre vamos morrer espiritualmente e fisicamente, né? Aí depois que morre fisicamente já era, acabou. Não tem mais chance. A Bíblia fala que segue o juízo. Mas o que acontece é que nós temos que viver e andar de acordo com a Bíblia Sagrada nos manda andar na santidade e se arrepender dos nossos pecados e pedir para o Senhor Jesus entrar no nosso coração, na nossa vida e fazer uma grande morada na nossa vida. Amém? Fazer uma grande morada na nossa vida e dirigir os nossos passos. Reconhecer que nós somos pecador. Deus ama o pecador. Ele ama o pecador, mas Ele odeia, Ele aborrece o pecado. Ele tem ódio do pecado. Sabia? Sabia que Deus tem ódio? Mas não é ódio de Satanás que existe na vida de Satanás, não. É ódio que Deus tem, é o pecado. Porque o pecado, Deus odeia o pecado. Né? Deus odeia o pecado. O que eu quero dizer para você, e para nós não ser lançados no fogo do inferno, é preciso nós entregar verdadeiramente a nossa vida para o Senhor Jesus, mudar e transformar a nossa vida. Porque o salário do pecado, olha que está escrito, porque o salário do pecado é a morte.
Imagina, no finalzinho desse vídeo, que já estou quase chegando no final, né? Estou quase chegando no final desse vídeo. Nesse finalzinho desse vídeo, eu quero fazer uma pergunta, né? E depois vocês pensam e refletem sobre essa pergunta que eu quero fazer para você, amém? Agora nós falamos da morte espiritual, falamos, e falamos também da morte física. Agora vamos para a morte escatológica e a morte, né, final, né? A gente falou da morte espiritual, morte física, que é aquele que morre no caixão, que vai para o caixão e é enterrado no cemitério. Essa significa a morte fisicamente, morreu físico, né? Fechou o olho, morreu, foi enterrado ali no cemitério, está dentro do caixão. Agora nós vamos falar da morte escatológica no capítulo 20 de Apocalipse e no versículo 12. E ouvi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos, outros livros foi aberto, e é o da vida. Foram julgados os mortos para as coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Deu o mar o morto, que nele havia. A morte e o inferno deram o morto, que nele havia. E foi feito o julgamento de cada um segundo as suas obras. E o inferno da morte foram lançados lá do fogo, que está a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você ouviu o que eu falei anteriormente? Que Daniel fala das duas ressurreições, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí eu falei que era o ímpio que vai esperar a vez dele, né, chegar para ser ressuscitado e para o céu, né, ser julgado. Aí agora eu falo e confirmo para você, né, que está aqui, ó, foi feito o julgamento de cada um segundo as suas obras. Então foi lá, eles vão para o tribunal de Cristo, né? Eles vão para o tribunal. Nesse tribunal vai passar por pelo juiz, e lá no tribunal vai passar pelo julgamento, aonde que ele vai ser julgado. Aí esses que vão ser julgados, que não foi salvo, aí vai ser lançado lá do fogo, que é a segunda morte, tá bom? E para nós, então esse aqui que eu estou falando, é a morte escatológica, ou chamada morte final. A pessoa morreu espiritualmente, está separada de Deus. A pessoa, né, morreu fisicamente, depois permaneceu, acabou a vida, não tem mais vida, né? Morreu fisicamente e permaneceu separado de Deus, já era, acabou, não tem mais nem salvação, né? Já vai direto para o lago do fogo, que é o Age ou Geó, Geó ou Age, que é a mesma coisa, que significa o abismo. Então, a ser lançado no Age, ali, né? Ali a pessoa está diretamente separado de Deus. Aí vai ser ressuscitado para o juízo final, para a tribulação e para o julgamento, para o tribunal, é aonde que vai ser lançado diretamente para o fogo, que é a morte escatológica, ou chamada morte final, que vai ser lançado lá do fogo. Aí permanecerá para sempre, longe da presença de Deus, é separado de Deus, porque lá a pessoa olha só, um será ressuscitado para a vida eterna, outro para a vergonha e terror eternamente. Então a pessoa separada de Deus por eternamente é aonde que vai ser lançado lá do fogo, que é a segunda morte. Então, queridos amados meus irmãos, essa terceira morte, que é morte chamada escatológica ou morte final, é que separa a pessoa da presença de Deus, é que separa você da presença de Deus, é que me separa da presença de Deus quando é lançado no lado do fogo, que é a segunda morte. Você morreu, a primeira morte você morreu espiritual, segunda morreu física, terceira morreu escatológica, que é lançado no lado do fogo, separado de Deus. Então o que eu quero dizer para você, o que eu quero falar para você aqui, o que separa você da presença de Deus é o pecado, é a iniquidade. Abra sua Bíblia comigo
rapidinho, o profeta Isaías, capítulo 59, né? Profeta Isaías, capítulo 59, olha, está escrito, Isaías 59, para a glória do Senhor Jesus. Isaías 59, versículo 2. Mas a vossa iniquidade fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobriram o seu rosto de vós, para que não, para que ele não vos ouça. Viu aqui? Você morreu espiritualmente, separou de Deus, Morreu fisicamente, permaneceu separado de Deus. Morreu escatologicamente, que é a morte final, continua eternamente separado de Deus, que vai viver sua vida, que a pessoa vai viver a vida dessa pessoa, a vida inteira, essa pessoa vai viver a vida inteira, morto lá no fogo do inferno. A pessoa vai viver a vida inteira no inferno. E olha só, não é por pouco tempo não, viu? Não é por pouco tempo não. É por toda eternidade. É por toda a eternidade, vai estar vivendo a sua vida sendo atormentado pelos demônios, vai viver sua vida sendo julgado ali pelos demônios, vai viver sua vida sofrendo no fogo do inferno, vai viver sua vida lançado no fogo do inferno, vai viver a vida sendo ali queimada pelo fogo do inferno, o sofrimento no fogo do inferno. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que eu quero trazer para você nesse dia? Sabe o que eu quero trazer para você? Deus te ama, Ele te ama, Ele entregou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para levar você, para me livrar, para nos livrar nós do fogo do inferno, que é onde que vai ser lançado a besta, o falso profeta, o anticristo e o Satanás, junto com seus demônios. Queridos amados, meus irmãos, Deus não fez o inferno para mim e para você. Deus não fez o inferno para nós. Mas quando o pecado houve no mundo e Deus criou o inferno para o diabo, seus demônios e seus anjos, certo? Deus criou o inferno para Satanás, junto com seus anjos. Mas através do pecado que nós pecamos, através do pecado que nós praticamos, é que vai colocar nós no lado do fogo, é que vai ser julgado e lançado no lado do fogo. É o pecado que nós praticamos, porque no céu não entra pecado, no céu não existe pecado. E se nós não quisermos ir para o inferno, pelo nosso pecado que nós pecamos, nós precisamos se converter, nós precisamos deixar de lado as práticas mundanas e viver de acordo com como Deus quer que nós vivemos. Então, queridos amados meus irmãos, mas para garantir a sua salvação no céu de glória, é como está escrito lá no livro de Apocalipse, que a gente acabou de ler: aquele que não for achado um nome escrito no livro da vida, esse será lançado lá do fogo, que é segunda morte. O que faz garantir eu não ser lançado, o que faz garantir eu não ser julgado e mandado para o inferno, é o meu nome permanecer escrito no livro da vida. É o meu nome permanecer escrito no livro da vida. Beleza? Então o que acontece aqui? Se aqui você quer não ir para o inferno, nós temos que garantir o nosso nome escrito no livro da vida. Garantir escrito o nosso nome no livro da vida. Tá bom? Então aqui, queridos amados meus irmãos, nós vimos aqui que essa terceira morte, que é morte escatológica ou morte final, que é lançado no lado do fogo, que é a segunda morte. Viu aí? Então o que acontece? Nós temos que pedir para Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros que nós cometemos contra Ele. E aceitar Ele verdadeiramente como Senhor e Salvador da nossa vida. E garantir
a nossa salvação ao lado de Jesus. E não ir para o fogo do inferno. Né? Lembra a pergunta que eu quero fazer para você agora? Se teus olhos fechar hoje, né? Se seus olhos fechar hoje, se você morrer hoje, qual é a eternidade que você vai passar? Aonde que você vai viver a sua vida por toda a eternidade? Será que é no céu ou será que é no inferno? A carne, ela faz pecar. A carne, ela faz prostituir. A carne, ela faz a gente errar e pecar muito. Mas essa mesma carne que faz tanta gente pecar, é a mesminha carne que faz nós pecar, é que vai jogar a minha, a sua, a nossa alma no fogo do inferno. Entendeu aí? Se morresse hoje, qual a eternidade que você vai passar por toda a eternidade? Qual o paraíso? Qual lugar que você vai passar por toda a eternidade? É no céu ou no inferno? Ou no inferno ou no céu? Se seus olhos fechar hoje, qual lugar? Qual a eternidade que você vai passar? É por toda a eternidade. Não é pouco tempo, não. Pensa, reflete. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados? Se morrer hoje, nós ir para o céu? E isso, meus queridos, amados meus irmãos. Que Deus te abençoe. Que Deus venha fazer grandes coisas através da sua vida. Tá bom? Fique com a paz do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Portanto, és pó, e ao pó voltará. E nesse versículo, portanto, é o pó, sobre esse pó tu retornará. Então vemos aqui, confirmando o que está escrito ali em Daniel, capítulo 12, e versículo 2, que muitos que dormem no pó ressuscitarão primeiro, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Adão está no pó, Eva está no pó, Abel está no pó. Todos que morreram no Velho Testamento, está tudo no pó, né? Mas na vinda do Senhor vai ressuscitar para ir para o céu de glória. Amém? Vamos lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6 e versículo 23. Vamos lá?